Ei, meu filho. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Sua internet tá assim? Que tal deixar... Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar um armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, muito boa tarde. Começa agora o Jornal Potiguar Notícias, segunda edição. Eu me chamo Heloísa Macedo e vou comandar o jornal de hoje. Lembrando das nossas rádios, dessas que fazem parcerias com a gente todos os dias, né? Em 167 municípios que tem aqui o estado do Rio Grande do Norte, nós conseguimos alcançar 68 municípios. Então, alguns a gente sempre menciona aqui durante os nossos jornais, outros a gente faz o nosso agradecimento, que não tem como mencionar 68 rádios aqui, mas desde já a gente quer agradecer o carinho, a receptividade e, acima de tudo, o respeito que é dado com o Potiguar Notícias, que há 25 anos faz história aqui no nosso estado. Você que está em Macaíba, você pode nos acompanhar pela Cena TV, a sua TV web no município de Macaíba, assim também como a FM Macaíba 87.9. No município de Felipe Guerra, estamos nas ondas da FM Liberdade pela 87.9. Em Jaçanã, estamos na FM Flores, pela 87.9. Em Nísia Floresta, estamos pela FM Executivo, 87.9 FM. Em São Gonçalo do Amarante, estamos nas ondas da FM São Gonçalo, pela 87.9 FM. Na Zona Norte, estamos na Zona Norte FM, 87.9, na nossa grande Natal. Em Cerro Corá, estamos na Liberdade FM, 87.9. Em Mossoró, nas Asas da Esperança, pela 98.7 FM.
na terra de Santa Rita de Cássia, no município de Santa Cruz. Quem nos acompanha está na FM 87.9 FM. Em Carnaúba dos Dantas, você nos acompanha pela Rádio Seridó 93.9 FM. Em Bahia Formosa, estamos na Pontal FM 87.9. Em São Bento do Trairi, estamos pela Princesa FM 87.9. Em Nova Cruz, estamos na FM Curimataú pela 103.5. Em Areis, estamos na Guaíras FM 87.9. Em Goianinha, você nos acompanha na Rádio Goianinha Web, na Rádio Educativa Goianinha e na TV Rádio Goianinha Web e Rádio Saudade Web. E no município de Extremóis, você nos ouve pela FM 87.9. Mas você pode nos acompanhar também através das nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, Potiguar Notícias _. Você pode também nos acompanhar na nossa página no Facebook e também nesse canal, onde diariamente a gente faz essa conexão. O nosso canal no YouTube, Potiguar Notícias, onde você não esquece. Entrou no nosso canal, você clica lá na sua notificação, se inscreve no canal, para que sempre que nós estivermos online, você possa ser notificado. Então, é muito importante para a gente que você se inscreva no nosso canal, para que a gente possa aí dar as informações diárias para você e você possa acompanhar com a gente. Além do nosso portal potiguarnoticias.com.br. Quer ficar informado no que está sendo destaque no estado, no seu município ou pelo mundo? Notícias da economia, cultura, lazer, política, polícia, você encontra no nosso portal potiguarnoticias.com.br. A gente vai de notícias para você que nos acompanha nesse momento, já, diretamente do nosso portal Potiguar Notícias, porque eu tenho um recadinho do Sebrae para você que me acompanha. Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia foi a se ajudar. E mais do que isso, foi importante aprender como as nossas atitudes fazem toda a diferença na vida das outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo. A Pertinho de Casa é uma parceria do Sebrae que ajuda a conectar clientes e negócios do mesmo bairro, gerando renda, empregos e fazendo aí a economia girar. Esse é um caso clássico onde todo mundo sai ganhando. Baixe o app Pertinho de Casa ou acesse pertinhodecasa.com.br e conheça um mundo de possibilidades no seu bairro. Isso mesmo, você vai descobrir todas as opções de pequenos negócios e loja perto de você via localização. Ah, e quem é dono do próprio negócio ainda pode se cadastrar. Acesse ou baixe o app agora mesmo. Pertinho de Casa é bom negócio para todo mundo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Essa é minha dica Sebrae para você que nos acompanha. Vamos de notícia. Você que está aí prestes a veranear, a gente tem uma dica importante para você. O SESDEM comunica importante alteração no trânsito do entorno do Cajueiro de Pirangi. Preste atenção nessa notícia. A Prefeitura de Parnamirim, por meio da Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, a SESDEM, comunica a toda a população parnamirinense que o trânsito de Pirangi, nas proximidades do maior cajueiro do mundo, vai passar por intervenções a partir da próxima semana. No caso, a partir desta sexta-feira, hoje, dia 31, as mudanças se darão em caráter permanente. Um trecho de aproximadamente 120 metros de uma das vias que margeiam o cajueiro será fechado. A partir de então, o motorista que pretende ter acesso à árvore centenária e à feirinha do artesanato pela Avenida São Sebastião vai precisar fazer o seguinte trajeto. Preste atenção. No cruzamento da São Sebastião com a rua Dr. Carlos Varela, a Barca, o trânsito em frente não será mais permitido. O motorista deverá fazer a convenção à direita para seguir o caminho para o cajueiro. Já na rua Dr. Carlos Varela,
o motorista entra à esquerda, na rua Antônio Francisco das Chagas, e posteriormente à esquerda, novamente na rua Pedro Moura, quando terá acesso ao Cajueiro, à feirinha de artesanato e ao contorno da árvore em direção à Avenida Deputado Márcio Marinho. A mudança será definitiva e deve ter início já nesta sexta-feira, dia 31, hoje. Essa é uma dica importante para você e vamos falar de vacinação. As 920 doses da influenza já foram administradas aqui no município. Houve uma campanha da influenza aqui na segunda e na terça, onde o município recebeu um quantitativo de 920 doses e, graças a Deus, a população atendeu aí o convite da Secretaria de Saúde do município e todas as 920 doses aí recebidas já foram administradas. As doses hoje são as dos imunizantes da Covid-19. Então, você que ainda não tomou a sua vacina, inclusive, já a gente vai conversar aqui sobre isso. Esse é um dos assuntos que está mais em polêmica hoje, que é a vacinação. E a gente vai conversar aqui com o Dr. Alexandre Mota, ele que é infectologista. Então, você que está aí nos acompanhando, não sai daí, porque a gente vai conversar aqui com o Dr. Alexandre Mota sobre vacinação. Então, aqui em Parnamirim, na drogaria Santa Fé, ali em Vale do Sol, próximo ali ao Rafa, nessa sexta e sábado não vai ter vacina, tá? Porém, né, hoje e na segunda-feira, Vale do Sol, drogaria Santa Fé, estará sendo administrada, além de todas as unidades básicas aqui do município de Parnamirim. É importante que antes de você ir na unidade, você dá uma ligadinha ou passa antes lá para saber qual é a dose que está sendo aplicada. Preste atenção no cadastro do RN Mais Vacina, tá bom? Para que você possa ir lá e possa ser imunizado e não haja nenhum tipo de constrangimento. Agora, quem já está comigo aqui na bancada é o infectologista Dr. Alexandre Mota. E a gente vai conversar justamente sobre vacinação. Doutor Alexandre, seja bem-vindo aqui ao Potiguar Notícias. Para a gente é uma honra, uma satisfação recebê-lo no jornal justamente para falar de um assunto esclarecedor e hoje bastante polêmico aí em todo o povo. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Eu que agradeço. Vamos começar. O senhor enfrentou de frente como infectologista, né, a Covid-19. Continua enfrentando, que a Covid ainda não acabou. E diante de todas essas polêmicas em relação à vacina, qual o seu posicionamento como médico? A gente precisa entender que a sociedade mundial ela foi beneficiada pela política de vacinação que aconteceu, que não começou agora com a vacina contra o Covid. Né? A humanidade, ela, por exemplo, extinguiu um vírus, que era o vírus da varíola. As pessoas de mais idade perguntem aos seus avós ou bisavós que tenham 70, 80 anos, ou até 50 e poucos anos, eles vão falar que havia vacina contra a varíola. A varíola era que o povo no interior, as pessoas mais antigas chamavam de bexiga. Pois bem, essa doença não existe mais no mundo. Não é aqui no Brasil, ela não existe mais no mundo. A poliomielite, que é uma doença que ou matava ou deixava as pessoas com sequelas, aleijadas e tal, essa doença também não existe mais no Brasil, graças à vacinação. Então, a política de vacinação que se implantou no mundo afora, mais diversas doenças, elas são algo que a humanidade ganhou com isso. Ou seja, é preciso que a gente tenha muita clareza que nós passamos a controlar doenças que antes não controlávamos. Eu, no início da minha formação como infectologista, nós vimos muito uma meningite chamada meningite por hemófilos, que é um tipo de bactéria. Já tem vacina e hoje praticamente nós não encontramos mais meningite por esse germe. Sim. Você encontra meningite por outros germes. Então, isso foi um ganho. No tocante à vacina da Covid,
É porque, na verdade, nós passamos a ter uma grande dificuldade de convencimento das pessoas por conta do negacionismo de uma parte da sociedade. O que é o negacionismo? As pessoas primeiro quiseram negar que a doença existia. Depois passaram a dizer que elas não viriam no Brasil porque o clima do Brasil seria outro, não ia permitir, já que os lugares onde o Covid existia eram lugares frios. Depois passaram a dizer, a ser contra o isolamento social, contra o uso de máscara. As pessoas questionaram diversas circunstâncias que se mostrou na prática e no cotidiano como sendo eficazes no controle da doença. Essa é uma doença que se transmite prioritariamente via respiratória. Sim. Então, é preciso que as pessoas tenham muita clareza disso. Ela se transmite também pelas mãos, mas muito menos. Quem transmite mais é a via respiratória. Se tem uma pessoa contaminada aqui, do meu lado tem outra pessoa que não está contaminada, esse vai contaminar aquele. Uhum. Então, as pessoas, esse negacionismo ele veio do início da doença, né? Se apostou muito em medicamentos que não tinham e não têm comprovação de eficácia contra o vírus. O que aconteceu no concreto? Nós tivemos uma pandemia que morreu e matou muita gente. Se vocês pegarem as curvas de mortes que aconteceram, nós perdemos já agora, o Brasil perdeu 620 mil pessoas. 620 mil brasileiros morreram por essa doença. Se nós tivéssemos vacinado antes, seguramente o número não seria esse. Mas o mais curioso de observarmos é o seguinte: quando a gente pega a curva de vacinação, quando as vacinas começam a serem aplicadas no Brasil, a curva de vacinação vai subindo e a curva de casos de Covid vai caindo. Só é olhar em qualquer mapa, em qualquer gráfico, você vai ver que isso foi verdade. Ou seja, nós hoje ainda morrem muitos brasileiros, né? Ainda tem um nível alto de pessoas morrendo. É um avião, é um Boeing por dia, mas nós chegamos a perder 3 mil pessoas por dia. Sim. Então, isso é uma coisa absurda, né? Não foi aqui no Brasil, em outros países também, aconteceu nos Estados Unidos, países da Europa, e foram famílias que ficaram enlutadas porque nós não tínhamos nem controle, nem tínhamos vacina adequada na época. Hoje nós temos. As vacinas são comprovadamente eficazes. Umas usam a tecnologia mais antiga, outras tecnologias mais modernas, mas todas funcionam. E na hora que eu me vacino, eu me protejo e eu protejo a quem eu convivo, porque eu passo a deixar de transmitir. As pessoas podem até dizer assim: o senhor não foi vacinado, estão me vendo aqui de máscara. Mas é porque os controles ainda precisam ser mantidos. E a máscara não protege só contra a Covid, protege também contra a influenza. Né? Nós estamos tendo um surto de influenza, nós estamos tendo um surto de gripe. Eu sou infectologista, eu dei plantão ontem de noite, o que me garante que eu, porventura, não me contaminei com alguma outra infecção e podendo estar passando para vocês aqui. Então, é preciso ter responsabilidade com os atos, né, que a gente pratica e com quem a gente convive. O fato concreto é que a vacina, ela protege, elas são eficazes e são seguras. Nós temos bilhões, não são milhões, temos bilhões de pessoas vacinadas no mundo. E não há nenhum relato sério de casos de óbito, de gente que morreu por conta da vacina. Então, o que existe no concreto é uma parte da sociedade que quer negar a evidência científica e essa mesma parte da sociedade quer fazer crer aos outros que a vacina não funciona. A vacina funciona, a vacina é necessária, a vacina é extremamente positiva. Agora, eu já ouvi, nós que somos jornalistas, que trabalhamos diariamente com as pessoas, com comentários das pessoas, e desde o início dessa pandemia, é o que mais tem chegado, principalmente quando a gente apresenta entrevistas desse tipo. E uma das coisas que eu ouço nas redes sociais, comentários de internautas ou até na população, doutor, é o fato de, a vacina da Covid, ela foi estudada e trabalhada rápido, no estalar de dedos. Outras vacinas, como a da febre amarela, por exemplo, durou muito tempo para ser estudada, para ser colocada à prova. Então, de repente, esse tipo de receio, as pessoas não podem associar isso. Eu não vou tomar vacina porque ela teve pouco tempo. Como é que se explica esse pouco tempo para ser estudada? E, embora não tenha 100% de eficácia na vacina, ela hoje comprovadamente está salvando vidas.
Então, como que o senhor, como infectologista, explicar para quem está nos acompanhando agora, justamente para quem está pensando isso? Mas a vacina foi feita no estalar de dedos, como é que ela pode funcionar? É interessante isso porque, de fato, é importante que as pessoas tirem suas dúvidas. Sim. É importante que elas não fiquem com suas dúvidas, porque as dúvidas vão ser a oficina da fake news. Né? Isso. Então, as pessoas vão escutar coisas sem sentido e passar a achar que elas fazem. Quando surge, quando o vírus é detectado na província de Wuhan, na China, o governo chinês comunica à Organização Mundial de Saúde e se percebe o potencial de gravidade daquilo, porque era uma doença que já se tinha uma expectativa que pudesse matar entre 1% e 5% da população e que ninguém tinha imunidade. Então, se você diz assim, 1% de 100 é pouco. Mas se você botar em 7 bilhões de pessoas, né, 7 bilhões de pessoas vai dar por volta de 70 milhões de pessoas. É mais gente morta com o vírus, isso considerando 1%. Hoje em dia a taxa de mortalidade no Brasil está acima de 2%, a taxa de mortalidade nos Estados Unidos está por volta de 1,5%. Mas no concreto, o que é que se observou é que os demais países do mundo passaram a pegar as amostras e começar a pesquisar as alternativas de vacina. E eles passaram a comungar os dados das fases da vacina. Então, toda pesquisa científica ela tem 4 fases. Sim. Tem a primeira, a segunda, a terceira fase, e nessas fases você vai estabelecendo condições de segurança, vai estabelecendo condições de eficácia. E por último, que é a 4ª fase, que todos os remédios que a gente usa têm, eles estão nessa fase, que é a fase de observar se de fato, agora que ela é segura, que é eficaz, que está funcionando, se existe alguma possibilidade dela estar produzindo algum outro malefício. Sim. Todas as vacinas contra o Covid, cuja rede internacional de pesquisadores comungaram e trocaram informações para exatamente acelerar as fases da pesquisa, fez com que diversos lugares do mundo a pesquisa se tornasse mais rápida. Então, algumas dessas pesquisas, em vez de sair já numa fase 1, já saía na fase 2 e assim por diante. Sim. Isso permitiu o avanço e a possibilidade de construir vacinas no mundo afora. Então, não só tem aqui o Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa, produzindo vacina. Países como Cuba, por exemplo, têm vacina contra a Covid. Então, diversos países no mundo, com suas redes de pesquisadores, pesquisaram e construíram suas alternativas. O Brasil, em parceria com a China, né, o Instituto Butantan, tem a Coronavac, uma vacina eficaz, trabalhada em cima do vírus inteiro, cuja imunidade não é tão eficaz contra alguns das outras vacinas, mas bastante eficaz para fazer controlar e fazer com que as pessoas não tenham uma forma grave. Porque no início se dizia, não, isso é uma gripezinha. Algumas pessoas usaram esse argumento. Com a vacina, o Covid vira, entre aspas, uma gripezinha, ou seja, a chance de pessoas morrerem com a vacinação, ela passa a ser muito menor. O que é que no concreto o importante é a gente ter clareza? Ou seja, se eu vacino todo mundo, a vacina ela serve não só para o indivíduo, mas ela serve para o coletivo. E aí a pessoa de casa pode perguntar, por que serve para o coletivo? Porque na hora que eu deixo, você, quem estiver conosco aqui, esteja vacinada, se chegar uma pessoa com um vírus aqui, como nós estamos vacinados, eles não vão passar para a gente. E como não passa para a gente, não passa para terceiros. Então, o vacinado, ele funciona como uma barreira. Então, quanto mais pessoas vacinadas, menos chance tem de acontecer doença e menos chance tem de transmissão. Sim. Por isso que é importante que o nível de vacinação seja o mais alto possível. Por quê? Porque como é que o vírus ele se transforma, ele se transmuta? Por que é que ele ocorre, por exemplo, agora está todo mundo muito preocupado com a variante Ômicron, né? Que é uma variação nova dela, do vírus Covid. Por que isso aconteceu? É porque o vírus continua se replicando. Como ele continua se replicando, isso é uma coisa biológica, a biologia faz disso, ou seja, começam a ter mutações que vão favorecer ou não, mas que podem favorecer a transmissão do vírus, porque o vírus quer permanecer vivo. O vírus ele não pensa nisso, mas a biologia coloca, ou seja, todos os seres
vivos ou pré-vivos, como é o caso do vírus, que o vírus não é tecnicamente um ser vivo, mas ele precisa de um ser vivo para se reproduzir, ele busca os caminhos biológicos de sobrevivência. Entendi. Se o vírus continua dentro da nossa sociedade se replicando, vão aparecer variantes que podem ser mais leves, mas podem ser mais graves. Foi assim com a Delta, que se sabe que transmite-se mais, e agora se sabe com a Ômicron, que ela consegue se desviar o mecanismo de transmissão, fazendo com que pessoas que pegaram não tenham imunidade nenhuma sobre ela. Isso é grave. Já pessoas vacinadas, não. Então, confiar que teve Covid, achar que agora, diante da Ômicron, não vai ter de novo, pode ser que tenha, pode ser que faça a forma grave. Então, isso é importante, ou seja, as vacinas são seguras? São. Por que aconteceram delas serem tão rápidas? Não é porque isso é invencionice, não. É porque houve na comunidade científica internacional a comungação de informações, fazendo com que as etapas pudessem ser ultrapassadas mais rápido. Agora, uma pergunta que eu acredito que o senhor, como infectologista, já tenha ouvido demais nos seus pacientes ou até no seu círculo de roda de debates, que é: fulano morreu, não estava vacinado, mas fulano morreu estando vacinado, tomando as 2 doses. Sim. Como explicar, doutor? Bom, a razão, vocês devem, quando eu era menino, eu lembro bem da história de que tomou a vacina não pegou. Ah, né? tá, lembro. Né? Então tem a história, a vacina não pegou. Sempre vai haver um percentual de pessoas que a vacina não pega. Mas aí você diz, bom, e o que é que essa pessoa faz? Ela não faz nada, ela é protegida por essa barreira dos outros que estão vacinados. Entende? Ou seja, se todo mundo estiver vacinado, eventualmente as pessoas cuja vacina não pegou, sim, ela vai estar protegida pelos outros, porque o vírus não consegue chegar nela. Por quê? Porque as outras pessoas não se contaminam e, consequentemente, não contaminam elas. Tem um dado muito interessante, esse é um dado americano, que mostra o percentual de pessoas que adoeceram estando vacinadas. Sim. Certo? Esse é um dado do CDC americano, que é um órgão de controle, como é a Anvisa nossa, é o órgão de controle deles. Eles viram o seguinte: com a situação atual da Ômicron, né, eles dizem, não vacinados estão adoecendo 451 casos a cada 100 mil. Sim. Vacinados, isso está falando em casos, não está falando em óbito. Tá. Vacinados são 134 casos a cada 100 mil pessoas. Olha, só por aí a gente já vê, ou seja, não vacinados são 451. Vacinados são 134. As pessoas que tomaram o reforço são 48 casos em 100 mil. Ou seja, há uma diferença de 1 para 10 pessoas aproximadamente, isso, entre não vacinados e vacinados que vão pegar a doença, que vão adoecer. Bom, aí vamos para os casos das mortes. Os não vacinados vai morrer 6,1 pessoa a cada 100 mil pessoas. Traduzindo, vai morrer 61 por milhão. Aí você diz, é pouco. É pouco se você não for o 61, se você não for o 60, sim, se não for o 59, se não for sua mãe, seu pai, não é? Aí vamos lá. Entre os vacinados vai ser 0,5 mortes por 100 mil pessoas, ou seja, 5 sim, pessoas a cada milhão. Já pacientes com reforço, você vai ter 1 morte a cada milhão de pessoas. Então é simples, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Se todo mundo tivesse vacinado com os 3 reforços, iam morrer 200 pessoas no Brasil e acabou a conversa. Para a gente ter ideia do que isso significa. Entendi. Nós precisamos ter muita clareza que a vacina, ela vai. Agora, aí você diz, bom, e quem me garante que não vamos precisar de uma 4ª dose? Não tem essa garantia agora, porque o vírus continua se replicando. Ele está dentro da nossa sociedade se replicando. Se a gente conseguisse frear, fazendo com que todo mundo tivesse vacinado, essa conversa acabava e a gente podia voltar a viver uma vida normal como foi no passado. Agora, falando em vacinação ainda, o ministro Marcelo Queiroga, em uma entrevista a uma emissora local, ele diz que as crianças só irão serem vacinadas com prescrição médicas. Porém, a governadora aqui do estado, vamos falar do nosso estado,
e a Secretaria Estadual daqui de Saúde disse que não vai aderir à orientação do ministro Marcelo Queiroga. E o senhor, em algumas colocações feitas, o senhor diz que o pai ou o responsável que queira vacinar a sua criança, o senhor está disposto em prescrever a vacina para esse pai que queira vacinar, caso seja exigido a receita, a prescrição médica para a vacina. Eu queria que o senhor explicasse essas suas colocações e por que isso. Primeiro, vamos voltar um pouquinho antes da gente entrar no posicionamento do ministro e antes da governadora e o meu. As pessoas dizem assim, o Covid na criança ela é uma doença inócua. É inócua em parte. Sim. Na verdade, a Covid mata muito menos crianças do que adultos. Isso é verdade. A outra parte da verdade é que mata. Mata menos, mas mata. Aí a pergunta que você pode fazer é o seguinte, bom, eu vou aceitar não vacinar minha filha ou meu filho, acreditando numa loteria de que meu filho vai ser premiado, que não vai fazer a forma grave da doença. Nós temos, no Brasil, tem aproximadamente, eles estão tabulando, tem um dado da Anvisa, esse dado eu também tenho aqui, eu só teria que dar uma pesquisada, mas está morrendo, a cada 2 dias morre uma criança no Brasil de Covid. A cada 2 dias está morrendo uma criança nessa faixa etária, entre 5 e 11 anos. Se você colocar até a adolescência e até a primeira fase do que é considerado adulto, até os 18 anos, o número dobra, sim, certo? Então, a pergunta é, você quer fazer essa loteria para o seu filho? Eu não quero. Nem para meus filhos, nem para meus parentes mais próximos que sejam nessa faixa etária. Para mim, a vida de qualquer criança vale mais do que qualquer esforço que a sociedade possa fazer, já que é uma doença prevenível. Então, segundo, a doença, o Covid, deixa sequelas em uma parcela das crianças. Isso também é verdade. Deixa em todas? Não. Deixa em muitas? Também não, mas deixa. Então, você pode ter seu filho que não morra de Covid, mas fique sequelado para o resto da vida. Você quer isso para a sua criança? É isso que a sociedade busca? Eu acho que não. Terceira coisa que eu acho que tem que levar em consideração. A criança não vacinada, ela está passível de adoecer. E como ela está passível de adoecer, ela está passível de transmitir. Então, se a criança deixa de ser, considerando que ela faça a forma leve, assintomática, mas ela é uma transmissora, ela vai transmitir para o avô. Ela vai transmitir para a avó, que tem a imunidade mais frágil e que pode fazer a forma grave. Ah, mas o avô foi vacinado, mas aí não pegou. Aí você quer que seu avô morra? Essa é a pergunta. Então, é preciso que a gente leve essas variáveis em consideração. Quando o ministro diz que não tem pressa, ele está dizendo que não liga se vai morrer criança nesse intervalo de tempo. Isso é ruim, isso é péssimo do ponto de vista de imagem. Segundo, quando o ministro obriga, dizendo que precisa de receita vacinal, receita para autorizar a vacina, isso não aconteceu com nenhuma das outras vacinas, porque que tem que acontecer com a Covid, com a vacina de Covid, qual é a razão lógica para isso? E aí o ministro é um médico, é um profissional, alguém que estudou. Ele não pode dizer que as agências reguladoras do mundo, que avaliaram as condições técnicas da forma de como essas vacinas foram produzidas, ele não pode dizer que isso é falso. Terceiro, o ministro, a autoridade sanitária no Brasil chama-se Anvisa. A Anvisa analisou os dados das vacinas, analisou os dados da vacina para a criança e ela, como autoridade sanitária, recomendou. Então, nós temos a autoridade sanitária no Brasil, que é a Anvisa, dizendo que deve fazer a vacinação e o ministro colocando dificuldades. Do ponto de vista prático, o que é que vai acontecer? O indivíduo que tem plano de saúde ou que pode pagar, ele vai lá no pediatra, o pediatra prescreve. O pobre não. O pobre vai ter uma barreira a mais para ser vacinado. Quando eu botei isso no Twitter, eu digo, se ficar valendo essa regra do ministro, eu trabalho aqui e trabalho na Paraíba. Eu trabalho no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Eu me disponho a fornecer para quem quiser. Aí algumas pessoas me contestaram, dizem, bom, e se tiver alguma dificuldade, você está prescrevendo? Sim, estou prescrevendo, o ministro liberou. O ministro não disse que não era para fazer. Ele disse que precisava de receita. Mas uma receita inócua, porque a vacina, aí você diz, não, mas a pessoa pode não poder tomar vacina. Todo mundo pode.
Só quem não pode tomar vacina é quando a pessoa comprovadamente tem alergia a algum componente da vacina. Ou seja, para que você faz vacina? É para proteger os mais frágeis, não é para proteger os mais fortes. Os mais fortes, a imunidade deles já é forte o suficiente, eu protejo as crianças mais frágeis. A criança é cardiopata, tem que vacinar. A criança é pneumopata, tem que vacinar, essa principalmente. A criança tem alguma deficiência imunológica, tem que vacinar, porque é mais fácil a ação, ou seja, é menos danoso a ação de uma reação vacinal de que o próprio vírus contra essa criança. Então, eu coloquei isso no Twitter, teve uma repercussão grande dentro da cidade nesses dias, nas cidades e no Brasil, porque eu percebi que foi noticiado em outros órgãos aí de imprensa, e eu inclusive recebi algum tipo de ameaça, disse, olha, vou fazer um print para processar quando as crianças começarem a morrer. Eu digo, faça, pode fazer, eu não tenho medo das minhas ações, porque eu estou certo. Eu tenho absoluta segurança de que todo mundo, se as autoridades sanitárias do mundo todo, nós já temos milhões de crianças vacinadas na Europa e nos Estados Unidos, com essa mesma vacina que se vai aplicar no Brasil. Se as autoridades sanitárias estudaram e avalizaram isso, a autoridade sanitária do meu país avalizou, por que é que eu tenho que dizer que essa vacina não é adequada? Qual é o meu fundamento? Em que eu me baseio? Em nada. Em corrente de WhatsApp, como as pessoas estão fazendo, isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. Do ponto de vista local, a governadora local, a professora Fátima Bezerra, assim como que eu tenho conhecimento, 11 outros governadores, inclusive o da Paraíba, se posicionou a dizer o seguinte, nós não vamos exigir comprovação, receita para fazer a vacina. Por quê? Porque não faz sentido. O governo o presidente é contra, o presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa que sempre apostou no negacionismo e colocou o ministro para se posicionar contra. O ministro não teve a coragem de dizer que era contra, mas disse o seguinte, não, eu deixo vacinar agora com a receita do médico. Criou uma dificuldade, mas ele não está proibindo a vacina. Se a vacina fosse inadequada, o ministro devia proibir. Mas ele não tem conhecimento, nem a autoridade sanitária, como é a Anvisa, que estudou e disse que a vacina pode ser aplicada. Agora, o senhor bem questionou agora em relação a crianças cardiopatas, a crianças, na verdade, que têm uma certa comorbidade. E a mãe, ela tem sim um certo receio. E embora o médico diga, olha, ele tem que vacinar, há um receio em relação à comorbidade da criança. Qual é a segurança, o senhor como médico, que eu tenho certeza que nesse momento tem alguém nos acompanhando que tem uma criança com anemia falciforme, por exemplo, que é cardiopata, que tem um sopro no coração, que são crianças que requerem um certo cuidado. E a vacina, ela tem as suas reações, embora tenha organismo que tem organismo que não também. Isso não difere muito. Mas o que o senhor aconselha como médico, mesmo enfatizando a vacina? Há algum cuidado específico que o pai e a mãe que tenha filhos com comorbidade façam antes de tomar a vacina ou após tomar a vacina, para que essa reação seja amena? Olha, a possibilidade da pessoa fazer a reação existe, mas as pessoas têm que levar em consideração que as reações vacinais, elas são infinitamente menores e menos arriscadas do que as reações causadas, a doença causada pelo próprio vírus. Verdade. O vírus é selvagem, ele sabe-se, volto a dizer, ele mata crianças, ele mata menos do que mata adultos, mas mata crianças, né? Os dados comprovam isso. Então, as reações vacinais, elas são infinitamente menores e menos arriscadas. Quando as pessoas dizem assim, mas meu filho tem comorbidades, é exatamente para seu filho que a vacina precisa ser pensada. Ou seja, a criança que tem comorbidade, se ela pegar o Covid selvagem, ela tem mais risco de fazer a forma grave de que se porventura ela tomar a vacina. Tudo na medicina você pesa aquilo que, por um lado, pode ser benéfico e, por outro lado, pode ser maléfico, mas sempre com pesos, sempre em favor da vida humana, em favor da pessoa humana. E, nesse momento, em favor da pessoa humana, é a aplicação das vacinas em toda a população e, principalmente, agora nas crianças. Agora, vamos falar sobre a influenza.
esse surto de gripe que está aí. E há uma diferença, doutor, eu queria que o senhor explicasse também para a gente, há uma diferença entre H2N2 com H3N2, há uma diferença, ou tudo é gripe? Eu queria que você explicasse, olha, as UPAs hoje estão superlotadas, aí existe a vacina da influenza e há perguntas assim, a vacina da influenza H2N2, ela é a mesma eficácia para H3N3? Então, o senhor, como infectologista, vamos esclarecer esses pontos. Vamos esclarecer. O surto que está havendo é de H3N2. E assim, os vírus da gripe, eles vão variando. Ele tem partículas H e tem partículas N. E vão acontecendo variações e combinações do H e do N. Vocês lembram, recentemente teve a vacina do H1N1, né? Porque fazia uma forma gripal mais grave. Dependendo dessa combinação, você pode ter formas gripais mais graves. No concreto, o que se está observando é que ela é transmissível, ela é muito sintomática, as pessoas se queixam de muita dor no corpo, muita dor de cabeça, muita febre, e tem muitas pessoas se internando por conta do vírus da influenza. Qual é você pode me dizer, ela é mais grave do que as outras gripes no geral? Não tem parecido ser, né? Pelo que a gente tem visto. Não tem parecido ser uma gripe como a H1N1, que fazia uma forma grave da gripe. Mas o que é que as pessoas podem fazer? As pessoas podem fazer o que eu estou fazendo agora aqui para vocês. Usem máscara, mantenham o distanciamento, evitem aglomerações muito intensas com muitas pessoas, né? Por quê? Porque você talvez esteja vacinado para a Covid, achando que agora você pode levar uma vida normal. Você até pode, mas você pode gripar, acabar com o seu Réveillon, transmitir para uma pessoa idosa em casa e ela fazer uma forma grave, ou mesmo você fazer a forma grave. Então, os cuidados de prevenção nas doenças transmitidas via respiratória são os mesmos. Usem máscara, mantenham o distanciamento, lavem bem as mãos, procurem se alimentar bem, procurem, caso adoeçam, mantenham-se isolados, exatamente para não transmitir e não ficar recebendo novas cargas virais, e se alimentar bem, manter-se bem hidratado. Muita fruta, porque a vitamina C presente nas frutas ajuda a defesa das pessoas, mas saber que, como toda gripe, os cuidados de gripe é cama, repouso, canja, como se antigamente se dizia no interior. Caldo da caridade. Caldo da caridade e assim vai. Agora, doutor, qual é o tempo, ou se há um tempo, para quem já tomou a vacina da Covid e a vacina da influenza? Podem ser administradas duas ou tem que ter um tempo necessário? A recomendação é que tem um tempo de distância entre um e outro. Eu digo o seguinte, se porventura, nesse momento, você está em dúvida, eu recebi essa informação, esse pedido de um amigo que ia fazer a segunda dose da vacina contra a Covid e a vacina da influenza. E eu disse para ele que tomasse a do Covid, porque a do Covid comprovadamente tem um nível de mortalidade mais alto, né? É uma doença que deixa sequelas importantes, e a gripe, apesar de eventualmente você ter formas mais graves, você tem remédio. Então, por exemplo, você usa o Tamiflu para a gripe, que não funciona para a Covid, funciona para a gripe. Você tem cuidados, e é uma doença que a maioria dos profissionais médicos tem expertise e tem experiência em tratar. As pessoas muitas vezes se tratavam sem nem necessidade, sem nem buscar auxílio médico. Eu só quero deixar uma coisa clara para as pessoas. A vacina da influenza que está sendo fornecida não é do H3N2. É da influenza normal. Da influenza normal. Se espera que, porque na verdade como os vírus eles vão sendo identificados, e aí você começa a produzir vacina específica para aquele vírus que vai circular. Espera-se que essa vacina do H3N2 chegue exatamente no início de janeiro. Agora, só para a gente finalizar, os sintomas da gripe e da Covid, eles são bem parecidos. São. Como que é necessário, quais são os critérios que eu posso ter para diferenciar um do outro? Ou não há, tem que ser feito suave? Ou... O ideal era que a gente estivesse testando para saber quem é, se é A ou se é B, né? O que se sabe mesmo assim, que os sintomas da gripe em si funcionam muito como um resfriado. As pessoas têm muita coriza, muito espirro, né? Coisa que no Covid isso não era muito evidente. As pessoas não espirram muito, elas tossem bastante.
Elas ficam cansadas, elas têm falta de ar, sentem muita dor no corpo, dor de cabeça. Isso também é comum à gripe e às outras doenças respiratórias. O recomendável mesmo é, tá com sintomas para pensar em gripe, se afaste, se isole, faça igual como se fosse Covid. É melhor pensar na coisa mais grave e deixar de transmitir e deixar de receber novas cargas virais. E se vacinar, né? E se vacinar. Apareceu, teve a oportunidade, lembre, isso é uma opinião pessoal, se você tem agora que tomar ou vacina de Covid ou vacina antigripal, tome a do Covid. Nesse momento, um mês depois, tome a outra. Doutor Alexandre Mota, a gente só tem a agradecer aqui a todos os seus esclarecimentos, já aproveitando o ensejo e desejando para o senhor um próspero ano novo, um ano cheio de saúde, a nós tudo todos que a gente precisa, e um ano aí coberto de coisas boas, de conquistas e realizações profissionais e pessoais. Esse é o nosso desejo de todos que fazem parte aqui do Potiguar Notícias. Muito obrigado, um abraço a todos. Você que esteve comigo até agora, nosso muito obrigado. Nosso próximo encontro fica para depois, às 9 horas da manhã, na próxima segunda-feira. Até lá. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar o armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae.